Eu quero convidá-los a abrir vossas Bíblias no Santo Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 13, aonde já foi feita a leitura oficial, e o versículo 15, somente o versículo 15. Nós conhecemos todo o texto, né? Onde Jesus lava os pés aos discípulos, né? Mas vamos ler só o versículo 15. As irmãs colocam ali para nós no telão, né? Vamos todos ler juntos? 1, 2 e... Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Vamos ler só até a palavra exemplo. 2 e... Porque eu vos dei o exemplo. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Mestre Jesus, lhe agradeço, ó Pai, pela oportunidade e o grande privilégio de estar aqui à frente desse trabalho, nesta noite, neste tempo. Pai querido, que o Senhor possa abençoar a cada vida aqui presente, para que possamos absorver a Tua palavra, compreender e exercermos a Tua palavra como ela tem nos orientado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe os irmãos, poderem sentar. Como o nosso tempo está avançado, eu quero resumir essa palavra aqui em poucas palavras. Ser um seguidor de Jesus, irmãos, não é só andar com Ele. Não é só andar com Jesus. Tem muitos que andam com Jesus ou seguem Jesus por causa da bênção, por causa do pão. Jesus fez a multiplicação dos peixes e dos pães, e o povo começou a seguir Jesus por causa dos pães, por causa dos peixes. Muitos seguem a Jesus porque sabem que aqui é um lugar de bênção. A Bíblia diz que o populacho que estava no meio de Israel veio ter grande desejo, pelo que o povo pecou. Então observa bem, tinha um povo egípcio que gostava de ficar só no meio dos israelitas. Eles sabiam que no meio dos israelitas as coisas estavam melhor do que lá no meio do povão. E os israelitas moravam na terra de Gósen, e muitos egípcios gostavam de viver lá, porque eles sabiam que lá não tinha praga, que lá não tinha problema, e que o Deus de Israel era o Deus provedor. Então eles gostavam de ficar ali. E quando Israel saiu do Egito, aquele populachozinho, aquele povo acompanhou, seguiu. Quando eles estavam lá no deserto, a Bíblia diz que aquele povo que eles levaram junto veio a ter grande desejo e incitou o povo a reclamar, porque estava lembrando dos pepinos, estava lembrando das carnes, estava lembrando da comida do Egito. Então o povo pecou porque levou aquele populacho juntamente. Mas aquele povo só acompanhava Israel, não porque eles queriam o Deus de Israel, mas porque eles sabiam que o Deus de Israel é um Deus provedor, um Deus que abençoa. Deus manda chuva para todos nós. Deus manda chuva para ricos e pobres, crentes e descrentes. Deus permite que o crente e o descrente possa respirar um ar gostoso, né? Então eu anotei essas palavras aqui, e esse texto ele é cheio de exemplo a ser seguido. Ele é cheio de ensinamentos. Esse texto é cheio de lições para observarmos. Eu estava ali em Trindade e nós trabalhando lá no quintal, porque eu tenho um quintal um pouco descido
assim, corrido, falei com o vizinho consentiu, o irmão Calixto está lá me ajudando, e nós arrumamos lá um servente, e choveu, aquele quintal ficou cheio de lama, e aí o servente veio de lá para cá, e eu falei, preciso jogar uma água nos seus pés aí, seu sapato, para você passar para cá. E eu estava com a mangueira na mão, ele quis pegar a mangueira, eu falei, pode deixar. Abaixei e lavei a botina dele, ele ficou me olhando, ele não estava acreditando o que estava acontecendo, né? Pô, mas o que é isso? O pastor está lavando a minha botina, né? Mas eu estava fazendo aqui e lembrando do exemplo que Jesus deu para os discípulos. Ele falou, eu vos dei o exemplo, e vocês precisam de fazer igual o exemplo que eu dei. Então são tantos exemplos, tantas lições, lição de serviço. Olha, Jesus, ele arrumou uma bacia, ele foi e buscou água, ele cingiu com a toalha. Algumas pessoas pensam que talvez ele estava nu, não estava, porque ele tirou as vestes principais. É como se eu fosse fazer esse serviço aqui, tirasse aqui o paletó e a gravata para fazer esse serviço, né? Ele fez isso, não pediu ninguém para fazer. O irmão Calixto trabalha junto comigo, e ele vê, é bem mais fácil eu ficar sentado e falar, traz lá para mim o arame, traz lá para mim o alicate, traz lá para mim aquela colher, traz o facão, né? Jesus poderia ter feito isso, mas não, ele levantou, foi lá, pegou a bacia, ele pegou a água, ele cingiu com a toalha, e ele tomou a iniciativa, veio e baixou diante de cada um para lavar os pés do discípulo. Ele mostrou para nós de todas as maneiras a sua humildade, o seu bom coração, o seu exemplo, a sua maneira de perdoar, mesmo ele sabendo que tinha traidores ali juntamente com ele, porque primeiro ele fez a ceia, primeiro ele celebrou a ceia e deu o pão molhado para Judas. Eu fui observar isso, era costume daquela época, era tradição daquela época. Quando uma pessoa recebia os convidados, ele escolhia um convidado, e como um trabalho especial, ele ia lá e pegava um pedaço de pão e um pouco de vinho, e dava para aquela pessoa em especial, como representando todos os outros, como se tivesse servido todos os outros. Então Cristo, ele estava recepcionando, embora o ambiente não fosse propriamente dele, mas ele é que arrumou o recinto, porque quando ele arrumou o recinto, ele fez a festa e ele ficou sendo o anfitrião daquele recinto. Então ele pegou um bocado de pão e deu para Judas, como eu estou lhe dando para você, como uma especialidade. Mesmo assim, Judas teve a coragem de trair, mas olha, ele estava pronto a perdoar. Ele deu exemplo de fé, ele deu exemplo de humildade, ele deu exemplo de perdão, ele deu exemplo de coragem, ele deu vários exemplos, exemplo de unidade, e ele quer que façamos assim. Os irmãos já notaram que a gente vai tomando uma certa posição e não quer ficar por baixo? Olha, eu trato bem quem me trata bem. Se me trata bem, eu trato bem. Se me trata mal, eu trato mal. Mas não é assim. A Bíblia não ensinou, ele deu o exemplo. E nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, irmãos. Ele quer que nós sigamos o exemplo, mas seguir o exemplo de coração. Seguir o exemplo de coração. Não é só seguir por aparência. Vendo o pastor Brenner dar aquela palavra aqui e direcionando a minha pessoa, mas a atitude que nós vemos de cada pessoa nos faz abrir o coração para com as pessoas, a humildade das pessoas, o carinho das pessoas. E a cada dia que nós passamos aqui, o nosso amor mais cresce por essa igreja. É bem verdade
e para alguns talvez não vamos ser compreendidos, mas nós queremos que a igreja aprenda essa lição, a lição de Cristo Jesus. Aprenda os exemplos com Cristo Jesus. Foi humilde até a morte e morte de cruz. Eu convido a todos a se colocar de pé. Não posso estender